Destravando as 3 objeções que o cliente esconde na hora de fazer a sua demonstração de colchão. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 159. Significa que eu já estou aqui há 159 semanas fazendo o que, Luciano? Te ajudando a vender 100 mil reais em colchões no mês. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é fantástico. Olha que legal, ó. O tema de hoje, nós vamos hoje destravar as 3 objeções que o cliente esconde na hora da venda de colchão. Ele esconde, ele não conta para você, ele não fala para você. E se você não destravar essas 3 objeções, o seu fechamento vai ficar travado e você não vende para o cliente. Vamos aprender hoje a destravar essas objeções de uma vez por todas. Vamos fazer com que 2024 a gente vai romper as barreiras, as objeções. Vamos enfrentar os desafios. Para quê, Luciano? Para a gente fortalecer as nossas habilidades para um fechamento mais afiado, para um fechamento mais persuasivo, para um fechamento mais desejoso, para o cliente sentir mais desejo de comprar o seu colchão. Mas antes de fazer o fechamento, a gente precisa destravar algumas objeções. O cliente tem várias, mas existem 3 objeções que ele esconde de mim, de você, de qualquer vendedor de colchão. E isso trava o nosso fechamento. E hoje nós vamos destravar. E antes de mais nada, eu peço que você mande um aviãozinho de papel para 3 colegas, vendedores de colchão, vendedoras de colchões, que você queira que ele tenha um resultado melhor também. Manda aí para 3 colegas, para a gente chamar, para a gente fortalecer esse exército de vendedores de colchões pelo Brasil. Essa é a minha missão, que ele é um ramo maravilhoso, é um ramo esplêndido. O Brasil é enorme, tem muitos vendedores de colchões, mas a gente precisa cada vez mais afiar a faca, afiar o machado, ou pegar mais a faca e afiar e botar nos dentes e ir para cima, ir para o campo de batalha, ok? Vamos lá, vamos destravar. Você sabe que objeção, ela é uma dúvida que o cliente tem. Uma dúvida, e cliente não compra com dúvida. Eu falo que nós estamos num momento esplêndido, maravilhoso na venda de colchão, porque as pesquisas elas estão muito ao nosso favor. É 100 milhões de brasileiros hoje que dormem em colchões inadequados. E a maioria das pessoas tem um colchão em casa e não sabe que precisa trocar. E a nossa missão é informar para essa família, informar para esse cliente que ele está no móvel mais importante da casa dele, que a vida dele está em cima de um colchão e é o móvel mais importante. Então ele precisa ter conforto. O cliente hoje não gosta mais de colchão firme, de colchão duro. Os clientes hoje, eles gostam de colchões mais confortáveis. Então as coisas vão mudando, vão sendo atualizadas. Por isso que é importante a gente estar sempre nas lives, sempre em treinamento. Para quê, Luciano? Para estar sempre atualizado. É igual o Waze precisa se atualizar, a gente precisa se atualizar para a gente poder tocar mais no coração da venda e ser bem remunerado por isso. E vender 100 mil reais em colchões no mês. Para isso, a gente precisa destravar algumas objeções. A objeção, eu falo que o cliente, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu fazia a demonstração, muitos dos clientes, eles falavam o seguinte: Luciano, ó, você pode demonstrar, mas eu não vou comprar nada, viu? Não vou comprar nada. Você pode demonstrar o colchão aí e tal, mas eu já vou te avisando logo, eu não vou comprar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas acredito que sim. Sabe o que eu fazia? Eu falava, fica tranquilo, seu João, fica tranquilo, dona Maria. O meu trabalho aqui é só fazer uma demonstração para o senhor. Imagina se eu fosse vender para todos os clientes que eu faço demonstração, eu já estava rico. Então eu não vou vender para todo mundo, a senhora pode ficar tranquila, eu só quero fazer uma demonstração. Luciano, por que você fazia isso?
Porque eu preciso baixar a guarda desse cliente. Eu preciso baixar a guarda dele. A guarda está alta. Agora, eu via também muitos vendedores de colchões que voltava de uma demonstração e falava o seguinte: não fiz a demonstração não. Por quê? Porque o cliente só queria saber o preço. O cliente só queria saber o preço. E eu não vou falar preço na calçada, quando fazia uma demonstração com indicador, por exemplo. Isso é um vendedor que ele precisa se atualizar. O comportamento humano mudou e muda a cada dia que passa. Primeiro você tem que baixar a guarda do cliente. Fala isso para ele, imagina. Se eu fosse vender para todos os clientes, Dona Maria, que eu faço demonstração, eu já estava rico. Aí ele vai baixar a guarda dele e você vai quebrando as objeções e deixando ele à vontade. Porque a objeção ela é uma dúvida. E ninguém vai comprar com dúvida. Ninguém vai comprar com dúvida. Aí você baixa a guarda. E os clientes eles são acostumados a dar objeções, dar desculpas, na verdade, né? E depois eu me lembro que no meio da demonstração eu dizia o seguinte: o senhor gosta de colchão firme ou confortável? Na época que vendia muito colchão firme. Aí o cliente falava assim para mim: mas eu disse para você, filho, que eu não vou comprar nada. Como é que você está me perguntando se eu gosto de colchão firme ou confortável? Se eu disse para você já que eu não vou comprar nada. Eu dizia o seguinte para esse cliente: tudo bem, Dona Maria, mas se a senhora fosse comprar, qual que a senhora gostaria? O firme ou confortável? Filho, se eu fosse comprar, eu gostaria do confortável. Legal, é só para saber. Baixa a guarda do cliente. Baixa a guarda do cliente com profissionalismo, com calma, com paciência. Porque os clientes eles estão com a guarda alta para não comprar. Dona, mas vem cá, me diga uma coisa. Aí o cliente fala assim para você: você vai na sua loja, por exemplo, você tem loja. Ou na rua, antes de entrar, só vai fazer a demonstração se você me falar o preço. Ou, por exemplo, também tem aqueles clientes que entram na loja e falam: não, eu só queria saber o preço. Só estou fazendo uma pesquisa, quero o preço. Para quebrar um pouquinho, para contornar, sabe o que você tem que falar para ele? Fala para ele o seguinte: eu primeiro preciso mostrar alguns modelos para o senhor. Para quê, seu João? Para poder saber qual vai ser o colchão que vai se adequar ao seu biotipo. Aí eu falo os preços para o senhor. Se eu falar um preço desse, eu não sei o seu biotipo. Dá um pane na cabeça dele. Entendi, Luciano. Então, agora, e as objeções universal? Tem as que ele fala que a gente quebra. Só que não é essa. Essa daqui, ela ainda, ele está falando para você: eu não vou comprar, O pior é quando ele não fala. O pior é quando ele não fala. Quando ele não fala é que é o problema. Quando ele não fala, ele fala assim: você faz a demonstração, você acha que está linda a demonstração. Você faz o começo, você faz o meio, você faz o fim. E aí no final o cliente fala assim para você: então, gostei, mas eu vou pensar um pouco. Eu não vou comprar nada na hora. Quando ele está dando o aceite na sua demonstração e no final ele fala isso, é que você não destravou uma das 3 ou as 3 objeções que ele esconde de nós na hora da apresentação do colchão. Luciano, o que acontece se eu não quebrar a objeção barca furada na venda de colchão? Olha a objeção barca furada. O que acontece se eu não quebrar a objeção barca furada na venda de colchão? Acontece que você não vai fechar a venda. Você vai travar. O cliente vai falar para você que não vai querer. O que é a objeção barca furada na venda de colchão, Luciano? A objeção barca furada é uma objeção obscura. É uma objeção que o cliente esconde de nós. Observe bem uma coisa, pessoal. O que é uma barca furada? Uma barca furada ela vai afundar. Uma barca furada ela vai acabar a vida. E o cliente acha que no subconsciente dele, quando você está explanando, quando você está fazendo a apresentação, ele acha que no subconsciente dele fala assim, para ele, aquela vozinha fala para ele assim: olha,
esse colchão aí é bom demais para ser verdade. Se for um colchão terapêutico, tecnológico, muitos deles falam assim, sim, esse colchão é milagroso. Ih, vou entrar num barco furado. Vou entrar numa barca furada. É assim que o subconsciente desse cliente fala para ele. Os estudos da neurociência provou isso. Não sou eu que estou dizendo, não. É o estudo. Nós temos a nossa consciência, faz parte do nosso neocórtex pré-frontal, essa parte do cérebro, e nós temos o subconsciente, que ele está embaixo, e ele fala com o outro consciente. Fala o que, Luciano? Fala para não comprar, fala que vai entrar em barco furado, fala que é bom demais para ser verdade, fala que é milagroso. E como que eu quebro essa objeção, Luciano? Como que eu quebro a objeção da barca furada na venda de colchão? E se eu não quebrar a objeção da barca furada na venda de colchão, eu não vendo. Eu travo na venda. O cliente não vai comprar. Sabe como é que você quebra a objeção barca furada? Antes do fechamento. A objeção barca furada tem que ser fechada, tem que ser quebrada, tem que ser contornada antes do fechamento. Você já tem que estar no seu repertório, porque ela está no subconsciente, ela está invisível. É uma objeção invisível. O cliente não fala pra gente, mas a vozinha que está dentro dele fala. Aí como é que você quebra essa, Luciano? Você quebra com prova. Você quebra com prova. Porque imagine bem uma coisa, pessoal. Imagine um juiz. Um juiz que vai julgar uma causa. E aí vem as acusações e uma acusação falando que fulano matou Beltrano. O juiz não conhece nenhuma família. Ele vai ver o quê? Como que ele vai analisar? Como que ele vai julgar a causa? Com provas. Tem alguma prova que esse senhor matou o que está dizendo aí? Aí o advogado, o outro lá, o promotor, fala, tem, meritíssimo, tem uma prova. Qual é a prova? Tem a faca com o sangue e o DNA da pessoa dele. É uma prova forte. Aí o juiz vê lá. Aí qual outra prova? Tem outra prova. Tem aqui uma pessoa que vai fazer um depoimento dizendo que viu a hora, o local do crime e quando ele se deixou sair de lá. Que aproxima a testemunha fala, que hora que você viu? O juiz pergunta, que hora que você estava lá? Por que você estava lá? E ele vai perguntando. Para quê? Prova. Aí ele vê uma testemunha e vê uma faca com sangue. O que ele faz? Julga. Por quê? Porque ele tem prova. Sem prova, ele não vai acreditar. Sem prova, ele não vai condenar. Você quer dizer o que na venda de colchão, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que para você quebrar a objeção barca furada, que é uma objeção que ela está escondida no subconsciente do cliente e ele não te fala, você tem que provar para o cliente que o seu colchão faz aquilo que você está falando. Porque falar, pessoal, até papagaio fala. Mas o cliente não quer saber daquilo que você fala. Ele quer saber daquilo que você faz. Ele não quer saber daquilo que você fala, ele quer saber daquilo que você faz. Do que o colchão faz. O que o colchão faz? O colchão vai aliviar suas dores. O colchão vai alinhar a postura da sua coluna. O colchão ajuda você a dormir melhor porque ele vai alinhar a postura. É uma espuma nova, vai adequar o seu biotipo, ao seu peso, à sua altura, ao seu tipo de corpo. A sua coluna vai pegar um formato bom, maravilhoso. Falar, qualquer um fala. Aí no subconsciente dele fala assim, ó, tá falando muito. Como que ele prova? Por isso que você tem que falar e tem que provar. Mostra provas para o seu cliente daquilo que você está dizendo que o colchão vai fazer. E se eu não fizer isso, Luciano, o que vai acontecer? Você não vai vender, seu fechamento vai travar. Vai ficar pesado o fechamento. Por isso que você tem que fazer e colocar como uma etapa para quebrar a objeção da barca furada. Prova com o quê? Com foto, com áudio, WhatsApp no áudio, com depoimento do cliente no WhatsApp, simples, mas é muito valioso. Se você não quebrar essa objeção da barca furada na venda de colchão, o cliente não compra de você. Escreve o que eu estou te falando.
E se você quebrar essa objeção, você ganhou a consciência do cliente, você ganhou o consciente e o subconsciente do cliente. Ele vai ficar sem dúvida. Ele vai falar, poxa, ele falou e provou. Aí a objeção da barca furada zerou. Teu fechamento vai ficar leve, vai ficar gostoso, vai ficar bom. Ah, Luciano, funciona? Funciona! Eu estou há 20 anos no campo de batalha. Às vezes, a gente não faz isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está em modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência, Luciano? Ele quer economizar palavras. Ele quer vender logo. Ele quer fechar logo. E se eu quero fechar logo, se eu quero vender logo, eu economizo nos meus repertórios, nas minhas etapas, porque eu acho que só porque o cliente entrou na minha loja, ou eu acho que só porque o cliente chamou eu para ir na casa dele, a venda está quase feita. Engano seu. Ele tem essa objeção e ele não conta para nós. É obscura. Ela esconde. Então, primeira objeção que você tem que quebrar, objeção da barca furada. No cérebro dele, o subconsciente dele está dizendo, não compra não, que você vai entrar num barco furado. Você vai entrar num barco furado. Esse colchão é milagroso. Pelo que ele está falando aí, ó, ixi, é bom demais para ser verdade. Quando você mostra a prova, olha aqui, essa aqui é a Dona Maria, do meu celular, ó. Essa aqui é a Dona Maria, o seu João. Eles adquiriram o colchão comigo. Olha o áudio que ela mandou para mim, de um WhatsApp. Mostra para o cliente ouvir. Luciano, mas dá trabalho. Dá trabalho ganhar bem. Dá trabalho ser faixa preta na venda de colchão. Dá trabalho ser um fechador profissional na venda de colchão. Dá trabalho. Mas faça. Faça que vai fazer toda a diferença com você. Segunda objeção que o cliente esconde e não conta para você e trava a sua venda. A objeção da bússola. O que é a objeção da bússola, Luciano? Para que serve uma bússola? Você está perdido numa floresta, não sabe que caminho você vai, e aí você tem uma bússola. A bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Ela sempre vai apontar para o norte. Quando você vê a bússola apontando para o norte, você sabe a direção que você vai tomar. A bússola te dá a direção do caminho a seguir, aonde é o norte. Aí você vai saber onde é o leste, onde é o oeste, para onde você tem que ir. A bússola, ela faz o quê? A bússola te dá a direção. Mas o que tem a ver na venda de colchão a objeção da bússola, Luciano? A objeção da bússola. Lembre-se que a bússola te dá uma direção. Se você não tem a bússola, você está sem direção. Você não sabe, você está perdido. Você quer dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que quando você faz uma apresentação de colchão, o cliente está totalmente perdido. Se você vai na casa dele, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele te leva para a sala, ele não sabe se ele te leva para a cozinha, ele não sabe se ele te leva para o quarto, ele não sabe o que fazer, ele está perdido. Quando ele entra na sua loja, por exemplo, ele não sabe qual colchão olhar, qual colchão buscar, ele não sabe se é de mola, se é de espuma, ele não sabe se é mais firme, se é mais confortável, ele não sabe. E para isso ele precisa pegar um profissional, ele precisa pegar um especialista que direcione ele, que faça a antecipação com ele. Seu João, fica tranquilo, eu vou fazer a demonstração de colchão do senhor, vou fazer algumas perguntinhas para saber qual é o melhor colchão que eu posso oferecer para o senhor. Depois dessas perguntas eu vou mostrar os colchões, depois que eu mostrar os colchões você vai sentar na mesa, eu vou falar preço, condição de pagamento e todos os detalhes. Tudo bem? O cliente vai falar, tudo bem. Porque o cliente não sabe o que fazer. Ele não sabe, vem no meu quarto. Não pode ir no quarto direto.
Ah, eu queria saber preço desse, preço daquele. Calma, seu João. Ele está com a bússola doida. Ele está com a objeção da bússola. Ele acha que colchão é quando passa nessas lojas de promoção, essas lojas de preço, que tem também, não tem problema nenhum nisso. E está lá, promoção, colchão R$ 499. Colchão R$ 599. Ele acha que colchão é tudo igual. Só que não é. Não é tudo igual. Só que na cabeça dele tá. Por isso que você tem que quebrar a objeção da bússola. Qual é, Luciano? Qual é o tipo de cliente que tem essa objeção da bússola na venda de colchão? É o cliente que está indeciso. O cliente indeciso. O cliente indeciso, ele tem dificuldade de tomar decisão. Por que ele está indeciso? Porque ele não sabe para onde ir. Ele não sabe se compra de mola, de espuma. Ele não sabe se compra o mais caro, o mais barato, o médio. Ele não sabe qual ele comprar. Ele está indeciso. Ele está indeciso, totalmente indeciso. Como é que você quebra essa objeção? Você quebra essa objeção com a técnica GUS. A técnica GUS é uma técnica americana. É uma técnica que você utiliza ela na venda de colchão e você quebra essa objeção. Por que eu devo quebrar a objeção da bússola na demonstração antes do fechamento na venda de colchão, Luciano? Porque se você não quebrar a objeção da bússola, o cliente vai ficar indeciso. E cliente indeciso não compra. Ele está inseguro. Ele está indeciso, ele não tem segurança para fazer um investimento de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil. Ele está inseguro, ele está indeciso. A bússola não mostrou o norte para ele. A bússola está desregulada. E a bússola é você. É você que vai dar o norte para o cliente. Seu João, conheço um pouquinho, eu vi o perfil do senhor aqui e percebi que este é o melhor perfil para o senhor. Ou este ou este. Qual o senhor prefere? Dê no máximo 3 opções para um cliente. Se você der muita opção para o cliente, o que vai acontecer com o cérebro dele? Indeciso. Indeciso. Para você ter uma ideia, aquela loja de sanduíche Subway fechou várias lojas no Brasil e está fechando um monte. Por quê? Porque aquela loja, apesar do lanche ser muito gostoso e maravilhoso, ele é um lanche que causa indecisão. O senhor quer a carne, o senhor quer o senhor quer o frango xadrez, o senhor quer não sei o quê, o senhor quer salada, o senhor quer maionese de tal, um monte de opção. Eu não sei, e a fila aumentando. Eu não sei, e fica a fila aumentando, aí você demora, e fica um lanche demorado. Vai no McDonald's, eu quero o número 1, eu quero o número 2, eu quero um Big Mac. É rápido. Por quê? Porque ele já te deu opção. É você, no máximo, 3 opções para o cliente. Depois de mostrar os colchões para ele, pegue os 3 que você acha que o olho dele brilhou. Seu João, eu percebi um pouquinho do seu perfil aqui. Dona Maria, a senhora também. A senhora me falou, já gosta de colchão confortável. Eu tenho esses 3 aqui confortáveis. Esse é o nome tal, nome tal, nome tal. Desses 3 aqui, qual é melhor para a senhora? Dá 3 opções no máximo, porque o cérebro está preparado para o número 3 no máximo. Por isso que o cérebro gosta de história. Porque a história tem começo, tem meio e tem fim. Por isso que é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que é pequeno, médio e grande. As camisas, as roupas, medida por tamanhos. Pequeno, médio e grande é fácil de escolher. É o G, é o M, é o P. Acabou. O que você quer dizer com isso? Que a objeção da bússola é para você dar o norte para esse cliente que ele está indeciso. Ele está totalmente indeciso, totalmente inseguro. E aí você precisa dar o norte para ele. Como é que você dá o norte para ele? Dando no máximo 3 opções para ele escolher. É esse ou esse? Esse. Fechado. Pega lá o cartão. Pau na máquina.
Ah, Luciano, mas é fácil. Não é que é fácil. Eu estou dizendo para vocês o que acontece no cérebro do cliente de vocês. Isso é estudo, isso é neurociência. Se a gente não souber o que passa dentro da cabeça do cliente na hora que nós estamos falando, fica difícil de fazer um fechamento. Não é só técnica. Lembra que é técnica? Nós precisamos de emoção, despertar as emoções positivas desse cliente, e nós precisamos de arte. Arte para quê, Luciano? Para ter as habilidades, para fazer o olho do cliente brilhar, para tomar decisão por ele, ou melhor, para ajudar ele a tomar a decisão, quebrando, destravando a objeção da bússola na cabecinha dele, que ela existe, mas está escondida, e ele não conta para nós. E isso foi a neurociência que provou. Mas agora a gente sabe, antes do fechamento, a gente quebra essa objeção. Escolheu o colchão? Aí você vai para a negociação. Porque ele já está decidido o modelo adequado para ele. Ele está mais decidido, ele está mais seguro. Negociação é outra etapa do fechamento. Mas primeiro você precisa destravar esta objeção. Senão você não vende. Senão você não vende. Já falei a segunda objeção. Terceira objeção, Luciano, qual é? Ah, terceira objeção, eu vou te falar. Terceira objeção é a objeção do marinheiro. Terceira objeção é do marinheiro. Se você não destravar a objeção do marinheiro na venda de colchão, você não vende. Você não vende. O que é a objeção do marinheiro na venda de colchão, Luciano? Vou te dar um exemplo aqui. Escreve aqui para mim se você vende colchão. Se for de loja, escreve loja. Se for colchão terapêutico ou tecnológico, coloca terapêutico ou tecnológico. Escreve aqui para mim. Deixa eu ver a quantidade de pessoas que está no colchão terapêutico tecnológico ou se é um colchão de loja comum. Escreve aqui para mim, por gentileza, nos comentários. Escreve. Qual tipo de colchão que você vende? Escreve aí. Vamos ver. Colchão terapêutico, tecnológico. Que mais? Terapêutico, tecnológico. Ó, tem bastante gente que tem terapêutico e tecnológico, né? Então o que acontece? Aí, tecnológico. Vende Teralife, o melhor do Brasil, é isso aí. Sempre o seu vai ser o melhor mesmo, tá certinho. Bom, tem bastante terapeuta tecnológico, ok. Então observe bem uma coisa, a objeção do marinheiro, ela é muito presente, mais presente nos colchões magnético, terapêutico ou tecnológico. Ela é muito mais presente, essa objeção que está na cabeça do cliente. Por quê, Luciano? Porque é o seguinte, o que acontece? Quando você fala das tecnologias para o seu cliente, esse colchão aqui, ele tem energia quântica, ele tem o magnetismo, ele tem o infravermelho longo, ele tem as vibromassagens, e você vai falando isso para ele. Se é um cliente com mais idade, no subconsciente dele, ele vai falar assim, eu não sei mexer nesse colchão. Será que eu vou saber como apertar esse botão para fazer tudo isso que ele está me falando? É uma objeção obscura. O cliente esconde porque ele tem vergonha de falar que ele não vai saber usar o controle. E aí o que acontece? Na mente dele fala assim, não compra não, você vai se embaralhar tudo, você não vai saber mexer. O cérebro está dizendo para ele, será que você vai dar conta de saber usar todas essas tecnologias que ele está falando? Que ela está falando? O cérebro está colocando dificuldade. Por quê? Porque dependendo do modo como a gente fala, o cliente vai ficar... Porque tem vendedor de colchão
esse colchão aqui é tecnológico, emite isso, emite aquilo, emite energia quântica, magnetismo e tal, e tal, e tal. Ele vai falando, vai falando, vai falando. Já pensou se é para um senhorzinho de 70 anos, uma senhorinha da roça de 70 anos, que não sabe o que é isso? Não sabe. O que vai fazer? Vai dar confusão no cérebro dela. Ela vai falar, esse colchão aí é muito milagroso. A objeção do marinheiro, o que um marinheiro faz? Quando você vai alugar uma lancha que cabe 10, 12 pessoas, você vem com o marinheiro junto, para o marinheiro pilotar a lancha e servir a gente lá na lancha. Fazer um churrasco na lancha, fazer um drink na lancha. Um marinheiro, ele serve para isso. Ele pilota a lancha e ele vai servir ali os drinks na lancha, vai levar no mar, vai levar numa ilha e vai deixar você à disposição. Ele sabe dirigir no mar, ele sabe tudo. Ele sabe pilotar a lancha. Então, se ele sabe pilotar a lancha, ele sabe o que acontece se tiver uma tempestade, se tiver um vento que vai vir. Ele tem ali um painel que ele sabe para onde que ele tem que ir, qual a rota que ele tem que andar, para não pegar muita onda, para não virar a lancha, não virar o barco. Ele sabe tudo. O que acontece conosco e com o cliente na hora que você está falando do seu colchão tecnológico? Ele está totalmente confuso. Ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Você só está falando. E o que acontece se eu não quebrar a objeção do marinheiro antes do fechamento na venda de colchão, Luciano? O cliente vai dizer para você que não vai comprar. E a real objeção é, não vou saber usar. Como que eu quebro essa objeção, Luciano? Como que eu quebro essa objeção do marinheiro? Sabe o que você faz? Uma coisa tão simples. Dá o controle na mão do cliente. Seu João, aperta aqui, por favor, dona Maria. Tá vendo? Mudou a vibração. Aperta aqui, seu João. Tá vendo? Mudou a quântica. Pode apertar, dona Maria. Deixa o controle na mão do seu cliente. Por que eu devo fazer isso, Luciano? Porque se você não fizer, ele não vai ver que é fácil de usar. E se for difícil, o cérebro não quer. O cérebro não quer nada difícil. O cérebro não gosta de nada difícil. Para nós é fácil, mas para um senhorzinho de 70, 75, ou para outra pessoa também mais nova que não é muito bom com tecnologia, vai achar que é difícil. Porque às vezes a gente fala certas características que a gente está achando que vai estar no auge, está fazendo bonito, e está fazendo o cliente achar difícil de usar. Ou seja, ele não sabe para onde vai. Eu não vou saber pilotar isso aqui. Eu não vou saber apertar esses botões. Eu não vou saber falar do jeito que ele está falando do infravermelho, do raio, de tal. Eu não vou saber. Eu não vou saber. Dá o controle na mão do seu cliente. O que vai fazer isso, se eu der? Vai na mente dele, eu sei usar, eu sei dirigir, eu sei pilotar, eu sei, é fácil. É fácil. Eu achei que era difícil, mas é fácil. Se você não quebrar essa objeção, teu fechamento vai ficar pesado. Teu fechamento vai ficar totalmente complicado. Na mente do cliente você está dando direção quando você quebra a objeção. Ou quando você destrava a objeção do marinheiro, você está fazendo com que o cliente ache fácil de usar, inconscientemente. Porque você está falando com o consciente e está falando com o subconsciente do cliente. Você tem que entender que tem dois de você dentro de você. Tem dois eu dentro de mim. Tem dois eu dentro de você. Tem dois eu dentro do cliente. E se você aqui é o consciente e o subconsciente, e você tem que falar com os dois. Senão você não fecha a venda de colchão. Senão você trava. Então a gente precisa estar hoje, entender de gente também. Não é só entender de colchão, de característica, de benefício, de técnica, de estratégia. Tem que entender de gente também. Tem que entender como funciona o comportamento humano,
o cérebro na hora que você está fazendo uma apresentação para o cliente. Quais são as objeções que ele não te fala? Porque aquele fala para nós, a gente já sabe, entre aspas, contornar. Tá caro, meu colchão, seu colchão tá caro. Concorda com ele. O meu é muito mais caro mesmo. Mas tem a garantia de tantos anos, tem o benefício tal, tem o benefício tal, tem o benefício tal. Não sei, de repente os outros não tenham. Só que a gente tem medo de falar. E a gente não pode ter medo de falar. A gente não pode ter medo, a gente tem que ter segurança. A gente tem que transmitir confiança, credibilidade. Você tem que transmitir mais força para o seu cliente, encorajar o seu cliente. O marinheiro, quando você está lá no mar, ele fala, pode vir tranquilo, não vai ter onda não, pode vir tranquilo, eu sei pilotar. Seu João, Dona Maria, pode ficar tranquilo, a senhora vai saber usar tranquilo, olha que fácil. Dá o controle na mão dele, é facinho. Aí assim você vai dando segurança para esse cliente. E dando segurança para esse cliente, ele vai comprar, seu fechamento vai ficar mais leve. As outras objeções que surgirem, fica mais fácil de quebrar, de destravar. Mas essas três que ele não conta para nós, a gente precisa destravar antes do fechamento na venda de colchão. Aí tem a técnica ping-pong, tem a técnica da vacina, tem a técnica Gus, tem a técnica da escassez, tem várias técnicas de fechamento que você vai poder utilizar. Mas em breve eu vou estar fazendo 3 aulas, em breve, vou estar fazendo 3 aulas pelo YouTube. 3 dias, porque aqui é 1 hora só, às vezes não dá 1 hora, o tempo é limitado, mas eu vou fazer 3 aulas, que serão gratuitas, 100% online, 100% pela internet. Você pode se cadastrar, o link está na minha bio, salvo engano, se não tiver, manda um direct para mim, para você se cadastrar, para você participar, para você se destravar de uma vez por todas em 2024 e você vender 100 mil no mês em venda de colchões. Os faixas preta vendem 100 mil no mês na venda de colchão. E você também pode vender 100 mil no mês na venda de colchão. Basta você ter as mesmas técnicas e estratégias que os nossos faixas pretas utilizam. No fechamento, na apresentação, a técnica Gus, né? A técnica Céu e Inferno, a narrativa poderosa, você saber passar sal na ferida. Você vai saber tudo isso nessas aulas. Mas por que, Luciano? Porque eu preciso, em 2024, você não pode errar mais. Em 2024 você não pode errar mais. Saber usar direitinho a técnica do upsell, do cross-sell, aumentar seu ticket médio, né? Mas, às vezes, por desespero, por medo, por não saber usar, a gente não usa estratégias. A gente não usa. E aí, a gente faz o quê? Perde muita venda. A gente às vezes não sabe gerenciar nossas emoções e não oferece colchão de linha alta. Por quê? Por medo, por insegurança. Por quê? Porque talvez não sabe direitinho seguir as etapas certas. Uma etapa de fechamento é uma coisa, mas dentro da etapa do fechamento tem 4 estágios. Não é na hora do fechamento falar preço. Não, tem 4 estágios. Tem 4 estágios. Num fechamento poderoso, faixa preta na venda de colchão. No dia das aulas no YouTube, que vai acontecer em breve, eu logo vou falar as datas que vai acontecer, serão 3 aulas esplêndidas, que eu vou te ajudar muito. Eu vou te ajudar a vender 100 mil reais no mês em colchões. Essa é a minha missão. Porque o vendedor de colchão hoje, ele não é só um vendedor técnico. É um vendedor que ajuda, que tem que ter a missão de informar, de orientar, de ajudar o cliente a tomar a decisão, de ajudar ele a escolher o modelo certo de colchão, do perfil mais adequado para ele. Ajudar todos esses modelos para ele entender qual o tipo certo. A gente tem que fazer isso, saber dar conteúdo de saúde para esse cliente, porque depois da pandemia as pessoas estão mais preocupadas e um colchão é considerado um artigo de saúde. É um artigo de saúde segundo os médicos. Mas se eu não der conteúdo de saúde, o que acontece na venda de colchão, Luciano? Você não vai passar autoridade. Você não vai despertar emoções que ele precisa se cuidar.
Você não vai passar credibilidade que num colchão ele está alinhando a postura da coluna, então está mexendo sim com a saúde da coluna dele. E como ele vai mexer com a saúde da coluna se você às vezes não dá um conteúdo de saúde de coluna? Você tem que vender hoje em 2024, vendedor com estratégia de rei. Em 2024 você tem que vender com estratégia de rei. O que é vender com estratégia de rei na venda de colchão, Luciano? O que um rei faz? Um rei dá conselhos. Tem pessoas que viajavam não sei quantos dias para ir a tal do rei Salomão só para ele dar conselhos. E o rei Salomão dava conselhos. Por que ele dava conselhos? Por que um rei dá conselhos? Porque ele tem experiência em campo de batalha. Ele tem experiência em campo de batalha porque ele já lutou muito. Ele já lutou muito. Então você precisa dar conselhos para o seu cliente. O cliente precisa ver em você um orientador, um homem e uma mulher que trabalhe por propósito, por missão de transformar a vida dele. Mas ele precisa sentir isso. Ele precisa sentir. Está na hora, em 2024, de você investir no seu atendimento na venda de colchão. Você precisa investir na sua apresentação. Investir como, Luciano? Com diferencial. Qual é o diferencial que você tem que fazer? Ou você acha que essas lojas da Gucci, essas lojas famosas aí de alto luxo, cobram caro por quê? Porque entrega algo diferencial. Não entrega qualquer coisa. O que você precisa? Uma pergunta que eu te faço: o que você precisa fazer para fazer um atendimento diferenciado na venda de colchão? O que você precisa fazer para fazer um atendimento diferenciado na venda de colchão? Você precisa de um método, de uma estratégia, de etapas, de um caminho para seguir, de saber tocar o coração da venda, de atingir, de fazer o olho do seu cliente brilhar hoje. De quando ele entrar na sua loja, ou você for na casa desse cliente, você é o centro da atenção. Você vai dar para ele segurança, credibilidade. Você, com o seu diferencial no atendimento, mas precisa aprender o diferencial. Precisa aprender. Diferencial precisa aprender. Como que eu melhoro a experiência do cliente na apresentação, Luciano? Você precisa melhorar a experiência. Nós estamos hoje na era da experiência. Qual a experiência que você está levando para o seu cliente na apresentação de colchão? Qual é? 2024 você não pode mais errar. O cliente fala para você: não, eu não vou comprar porque não tem dinheiro. Mas na casa dele você vê uma boa geladeira, um bom fogão, você vê uma televisão de 70 polegadas, você vê um carrinho bom na garagem. E ele fala: não, não tenho condições agora, não tenho dinheiro agora. Será? Será que você quebrou a objeção do marinheiro? Será que você quebrou a objeção da bússola? Será que você destravou a objeção da barca furada? Será? Será que você travou? Destravou? Talvez não. Talvez o cliente está te dando uma desculpa quando ele fala que não tem condições. Mas ele chega na sua loja com um carro bom. Aí ele sai dali, vai para outra loja, pega um fera, pega um cara que segue método, que segue estratégia, que segue uma etapa e arrebenta de vender. Que não tem medo de vender colchão de linha alta. Você tem que perder em 2024 esse medinho de vender colchão de linha alta. Você tem que perder em 2024 esse medinho que você tem de vender colchão de linha alta. E se eu não perder, Luciano, esse medinho, você vai continuar vendendo colchão só de linha baixa. Você vai continuar só não sendo observado como diferente na venda de colchão. E sim, como aquele vendedor que tem medinho de vender colchão de linha alta. Chegou o momento, pessoal, 2024 já. Nós temos 12 meses novinho pela frente. 12 meses novinho. Tem que aprender a contornar a objeção direito. Tem que aprender, não é só quebrar a objeção, mas contornar as objeções. Por que vocês acham que essas marcas que cobram mais caro, elas fazem de diferente? Atendimento exclusivo, atendimento diferenciado. Eles oferecem um atendimento diferenciado.
Eu vou numa clínica de massagens maravilhosa, que é a Clínica Raízes. Você vai lá, a dona, que é simpaticíssima, ou as funcionárias dela, oferece para você, sabe o quê? Um espumante. Aceita um espumante? Toma um espumante. Ah, mas Luciano, isso é caro. É o diferencial. É o diferencial. Isso faz o quê? Conectar o cliente. A gente precisa conectar as pessoas. Eu estou falando que a clínica faz isso. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando, por exemplo, que você pode fazer um diferencial. Os faixas pretas utilizam um medidor de pressão, por exemplo. Mede a pressão do seu cliente. Compra uma pecinha anatômica de coluna, de hérnia de disco, para mostrar para ele que custa R$ 250. Um medidor de pressão que custa R$ 120. Ah, mas Luciano, o que tem a ver medir pressão com vender colchão? É um diferencial. Colchão é saúde, pressão é saúde, coluna é saúde. Tem tudo a ver, está tudo linkado. Isso você mostra autoridade para o seu cliente. E sem autoridade você não vende. Isso é um atendimento exclusivo. Isso é um atendimento diferenciado. Aí você vai ser visto, você vai ser vista como um especialista na venda de colchão, não como um vendedor. Por que a Ferrari, a Apple, a Rolex é considerada como marca de luxo? Por quê? Porque essas marcas, elas investem muito em experiência do cliente. Elas investem muito na experiência de um atendimento premium. Você dá um atendimento premium para o cliente? Mede a pressão dele, é um atendimento premium. Compra uma peça anatômica, é um atendimento premium. Mede a coluna dele com o braço, é um atendimento premium. Dá para você fazer tanta coisa de diferencial. Você entrega conteúdo de saúde para o seu cliente? É um atendimento premium. Quem dá conteúdo de saúde para o cliente? É um atendimento exclusivo. É exclusivo. Isso faz o quê? Cria desejo de compra. Você sabe fazer as perguntas de ouro? Para que servem as perguntas de ouro na venda de colchão, Luciano? Coloca pressão na venda. Coloca pressão na venda. E se você não colocar pressão na venda, o cliente coloca pressão em você. E aí você vai ser um vendedor bonzinho, uma vendedora boazinha, e vendedor bonzinho não vende. Acredita no cliente. Vai continuar 2024 acreditando em cliente? O que é acreditar em cliente, Luciano? Ah, meu cartão vai virar dia 10. Tá bom, dona Maria, dia 10 a senhora volta aqui ou eu volto aqui, tá bom? Ah, dia 5, hoje é dia 3. Pode ficar tranquilo, vou fazer o Pix na conta dia 5. E é dia 3, você vai lá e acredita. Sem pegar sinal, sem pegar nada, você acredita. Aí o cliente vem depois do dia 5, uma historinha furada para você e fala para você, não deu certo, minha filha não deixou. Por quê? Porque não seguiu etapa. Por quê? Porque não seguiu uma metodologia, não seguiu um método. É por isso. Em 2024, você não pode errar mais. Chega. O ano é novo, mas ele só vai ser novo na sua vida se você fizer coisas novas. Porque senão vai ser só uma virada de página, só uma virada de calendário. E a gente não vive só de cliente que é fácil comprar. Sabe aquele cliente que já chega e já compra? A gente não vive desse cliente. A gente vive de clientes difíceis. São os clientes difíceis que dão a renda extra para nós. Não aqueles clientes que quer comprar fácil, porque tem. Mas a gente vive de clientes que não querem comprar, que estão indecisos, que têm objeções escondidas e não conta pra gente. É desses clientes que o faixa preta ganha mais. É desses clientes que o faixa preta ganha mais dinheiro, paga um bom convênio médico para sua família, ele troca de carro todo ano, ele viaja, faz uma boa viagem no final do ano, ele nunca falta dinheiro para ele. Por quê? Porque ele segue uma receita, uma estratégia bem feita e ele sabe vender para o cliente difícil,
para o cliente que não quer comprar, porque vender para quem quer comprar é fácil. Mas a gente não vive desses clientes. Vamos para cima, vamos com tudo. Você tem que aprender a estratégia do passeio no parque direito. Estratégia do passeio no parque. O que é a estratégia do passeio no parque, Luciano? A estratégia do passeio no parque, ela é esplêndida, ela é maravilhosa, ela te ajuda no fechamento, na venda de colchão. Pena que não dá tempo de falar aqui, mas em breve eu vou estar anunciando os dias que eu vou fazer as 3 aulas poderosas para destravar você em 2024 na venda de colchão. Porque aqui nós só temos pouco tempo. Eu espero fortemente que você arrebente de vender colchão em 2024. Eu desejo fortemente que você não erre mais em 2024 e exerça mais o agradecimento, agradeça mais e não erre, não cometa mais esse erro que eu vou falar aqui agora em 2024. Não cometa mais esse erro. Antes de você sair da sua casa, faça a sua oração para pedir a Deus que tome os corações para quem você vai apresentar, para acreditarem em você. Porque Deus, Ele é maravilhoso para isso, mas você tem que orar mais. O que você não fazia o ano passado, faz mais esse ano. Mas Luciano, o que tem a ver? Força espiritual. A gente precisa também da inteligência espiritual. Não é da inteligência emocional só, inteligência financeira. A gente precisa também da inteligência espiritual. Para quê? Para formar um campo de força magnético, para você ativar o Espírito Santo na sua vida, para ele te dar força todo dia de enfrentar os clientes grosseiros, os clientes mal educados, aguentar, apanhar, tomar muito não e não desistir. Para isso que a gente precisa da força ativa do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente também precisa, em 2024, não cometa o erro de não orar antes de sair de casa. Faça a tua oração e vai para o campo de batalha. Puxa a tua espada, mas ela tem que estar bem afiada. Porque um machado bem afiado, cada machadada derruba uma árvore. Você faz uma venda. Vamos para cima, vamos com tudo. 2024 será esplêndido, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não estudar, se você não treinar, se você não aprender ferramentas novas, é a mesma coisa de você estar usando ainda o Waze desatualizado. Vamos para cima, vamos com tudo. Eu desejo fortemente que vocês arrebentem de vender em 2024. Uma ótima semana a todos vocês. Tchau, até a próxima terça-feira.